Queremos lembrar que estamos aqui na casa de Deus, com a graça de Deus. Que bom quando podemos sair de nossas casas e virmos a casa do Senhor, sabendo que o Senhor Deus é Criador de todo o universo, também nos criou e recriou no Santo Batismo, e aqui nós estamos para agradecer, para louvar, como já foi iniciado, e para ouvir a doce mensagem do Evangelho, mensagem de perdão, mensagem de vida, mensagem de vida eterna. Portanto, louvemos o Senhor. Pai, eu te adoro, Santíssima Trindade. Aí nós vamos nos colocar de pé, já que vamos tributar nosso louvor ao Deus Trino. Em nome do Pai, em nome de Deus Filho, que nos salvou e nos deu nova vida, em nome de Deus Espírito Santo, que nos chamou pelo Evangelho, nos congregou, iluminou, santificou e nos capacitou a anunciar o Evangelho. Amém. Aleluia. Ó Deus, tem misericórdia de mim, por causa do teu amor, lava-me de toda a maldade e limpa-me do meu pecado. Conheço bem os meus erros e os meus pecados estão sempre diante de mim. Eu sei que o teu julgamento a meu respeito é justo e reconheço que tens razão para me condenar. De fato, tenho sido mal desde que nasci. Desde o dia do meu nascimento, tenho sido pecador. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Quase que ouvir outra vez os sons de alegria e de prazer. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me um espírito novo e firme. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e faz que o meu espírito seja obediente. Tendo, pois, confessado os vossos pecados e confiando no perdão de Deus,
e desejando o consolo do Espírito Santo, eu, como ministro da palavra, ministro da Igreja de Cristo, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus e da parte por ordem do Senhor e Salvador Jesus Cristo, vos perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Esse 20º domingo após Pentecostes, temos diante de nós o Salmo 90, que queremos então agora ouvir. A congregação deverá sentar neste momento. Esse salmo é atribuído a Moisés, e por vezes nós temos ouvido esse texto do Salmo 90, por vezes também em sepultamentos, onde ele mostra a brevidade da vida e como nós deveríamos usar a nossa vida no dia a dia com sabedoria, especialmente dedicando a nossa vida com mais intensidade ao nosso Deus Criador e mantenedor da vida. Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Olha de novo para nós, ó Senhor Deus. Até quando vai durar a tua ira? Tem compaixão dos teus servos. Alimenta-nos de manhã com o teu amor, até ficarmos satisfeitos, para que cantemos e nos alegremos a vida inteira. Dá-nos agora muita felicidade, assim como nos deste muita tristeza no passado, naqueles anos em que tivemos aflições. Que os teus servos vejam as grandes coisas que fazes, e que os nossos descendentes vejam o teu glorioso poder. Derrama sobre nós as tuas bênçãos, ó Senhor nosso Deus. Dá-nos sucesso em tudo o que fizermos. Sim, dá-nos sucesso em tudo. É isso, Senhor, que nós também queremos viver conforme essas palavras maravilhosas do teu servo Moisés. Que assim seja. Amém. Hino tão conhecido, graças dou por esta vida, neste momento. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou por teu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e a aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por teu perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, pelas esperanças que falhou, pela cruz e o sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima perdida e o consolo que é sem par,
profeta Amós, ele chama o povo ao arrependimento. Ele cita aqui no seu livro e aponta os erros do povo, como por exemplo as injustiças, a exploração, a cobrança demasiada dos impostos, principalmente dos pobres. Então ele aqui dá um puxão de orelha do povo para que eles se arrependam, e ele diz assim: deixem de fazer o mal e façam o bem. Essa é o texto que queremos ouvir, 6 a 7, depois 10 a 15. Voltem para o Senhor e vocês viverão. Se não voltarem, ele descerá como fogo para destruir o país de Israel, e em Betel ninguém poderá apagar este fogo. Em vez de praticarem a justiça, vocês praticam a injustiça, que causa amargura, e não respeitam o direito dos outros. O Senhor Deus criou as estrelas, as 7 cabrinhas e as 3 Marias. Ele faz a noite virar dia e o dia virar noite. Ele chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O seu nome é Senhor. Ele acaba com os poderosos e destrói as suas fortalezas. E um pouco além do texto. Agora, do versículo 10. Vocês têm ódio daqueles que defendem a justiça e detestam as testemunhas que falam a verdade. Vocês exploram os pobres e cobram impostos injustos das suas colheitas. Por isso, vocês não vão viver nas casas luxuosas que construíram, nem chegarão a beber o vinho das belas parreiras que plantaram. Eu sei das muitas maldades e dos graves pecados que vocês cometeram. Vocês maltratam as pessoas honestas, aceitam dinheiro para torcer a justiça e não respeitam os direitos dos pobres. Não admira que, num tempo mau como este, as pessoas que têm juízo fiquem de boca fechada. Procurem fazer o que é certo e não o que é errado, para que vocês vivam. Assim será verdade o que vocês dizem, isto é, que o Senhor Deus Todo-Poderoso está com vocês. Odeiam aquilo que é mal, amem o que é bom e façam com que os direitos de todos sejam respeitados nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão das pessoas do seu povo que escaparem da destruição. Até aqui as palavras do profeta Amós. Também a leitura do Novo Testamento, o livro de Hebreus. Aqui o autor de Hebreus, normalmente há uma dúvida, quem foi o autor, que é anônimo. O autor de Hebreus alerta para que não sejamos teimosos, assim como foi o povo de Israel, que na verdade não quiseram aceitar o Messias, e a teimosia tem sempre uma consequência muito grave, e o pecado pode endurecer nosso coração, e por isso, por vezes, Deus pode se aborrecer e não recebermos o perdão e não recebermos a salvação. Portanto, Hebreus 3, 12 ao versículo 19. Meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, enquanto este hoje, de que falam as Escrituras Sagradas, se aplicar a nós, animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração.
pois seremos companheiros de Cristo se continuarmos firmes até o fim na confiança que temos tido desde o princípio. E isso é o que as Escrituras Sagradas dizem: se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, como foram seus antepassados quando se revoltaram contra ele. Quem foi que ouviu a voz de Deus e se revoltou contra ele? Foram todos os que Moisés tirou do Egito. Como que foi que Deus se irritou durante 40 anos? Foi com o pecado, foi com que pecaram e caíram mortos no deserto. De quem é que Deus estava falando quando fez esse juramento? Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Ele estava falando das pessoas que se revoltaram. Portanto, vemos que elas não puderam entrar na terra prometida porque não tiveram fé. Até aqui as palavras do Novo Testamento. Louvemos o Senhor por próximo domingo. Queremos agora então fazer a leitura do Santo Evangelho. Se puderem se colocar de pé para ouvirmos a mensagem. Texto famoso, já muitas vezes ouvido, lido, refletido. Um jovem rico, ele corre ao encontro de Jesus e faz aquela pergunta: o que ele precisa fazer para herdar o reino dos céus? Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunha contra ninguém, não tira nada dos outros, respeite o seu pai e a sua mãe. Mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o homem.
Jesus olhou para ele com amor e disse: falta mais uma coisa para você fazer. Vá, vende tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Até aqui, aliás, quando o homem ouviu isso, fechou a cara, e porque era muito rico, foi embora triste. Até aqui as palavras do Santo Evangelho. Confessemos a nossa fé com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, faleceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, do onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Louvemos o Senhor por preparação à mensagem. Não são trabalhos jovens na vinha do Senhor, enquanto ainda tendes nossa vida em flor. Vamos enquanto é dia, com força trabalhar. Ele a quem vindo a noite, não há mais lidar. Mãos ao trabalho, servas, sem nunca esmorecer, tendo Jesus ao lado, fácil é vencer. Vamos, irmãos, servindo a Deus nos consagrar. Ele a quem vindo a noite, não há mais lidar. Mãos ao trabalho, servos, obreiros de Jesus, e de que é tempo agora de servir na luz, e de o vigor da vida a Cristo devotar. Ele a quem vindo a noite, não há mais lidar. Não são trabalho todos, breve chega o fim. Quando tocar no Jesus, anjo seu clarim. Quando os irmãos da obra, por Cristo trabalhar, ele a quem vindo a noite, vamos descansar. E que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco ao meditarmos sobre o Evangelho proposto para este 20º domingo após Pentecostes. Tem uma expressão popular, principalmente no interior, aqui do Rio Grande do Sul, que diz o seguinte: o cavalo está passando encilhado.
O cavalo encilhado não passa duas vezes. Talvez todos consigam imaginar o que esse ditado popular quer dizer. O cavalo está passando encilhado, ou o cavalo encilhado não passa duas vezes. É um ditado gaúcho para definir a oportunidade que surge diante de alguém para conseguir algo importante na vida. Talvez seja a única oportunidade que não se repita mais. Caso a pessoa não montar no cavalo, poderá perdê-lo para sempre. Talvez esse ditado aqui se aplique para resumir aquilo que nos conta o texto do Evangelho para hoje. É muito interessante o que aqui aconteceu. Havia um jovem, um homem. O texto próprio diz que ele tinha muitos bens materiais, ou seja, era rico, ou seja, tinha muitas posses, e era um jovem religioso, era um jovem que aprendeu desde criança a lei do Senhor, os caminhos do Senhor, e ele conhecia os mandamentos de Deus. Até Jesus aqui coloca os mandamentos da segunda tábua, quando ele fala ali no sentido horizontal. A primeira tábua dos mandamentos é o primeiro mandamento, o segundo e o terceiro, no sentido vertical com Deus, e do quarto ao décimo é o sentido horizontal. E Jesus cita essa segunda tábua: honra o teu pai e a tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho ao teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. E aí esse rico anônimo, que nem aparece o nome dele no texto, ele diz: Senhor, isto eu tenho feito desde a minha mocidade, tenho cumprido os mandamentos. E aí vem um detalhe que passa por vezes despercebidos por nós. Se olharmos mais a língua original do texto bíblico grego, vai dizer que Jesus fitou profundo nos olhos deste rapaz. Esse que veio ao Mestre Jesus, venerou Jesus, se ajoelhou e disse: Senhor, o que eu posso fazer para entrar no céu? E aí o texto aqui diz que Jesus olhou com muito amor, ele olhou fundo nos olhos, com compaixão desse moço. Jesus amou esse moço, esse rapaz, e disse: olha, falta alguma coisa para você, vai rir de tudo que você tem, dê aos pobres, e depois vem e siga-me. E esta foi uma reação muito angustiante para esse jovem, porque ele tinha muitas posses, era dono de muitas propriedades, e ele então saiu de lá triste e não acompanhou Jesus. Porém, o texto aqui, ele não fecha, ele está aberto. Jesus deixa assim, para que a nossa imaginação consiga imaginar se esse jovem um dia não tenha voltado e não tenha dito: Senhor, quero te seguir, quero te acompanhar. Mas aqui acontecem duas coisas muito distintas, muito distintas. Esse jovem de ética, uma pessoa de personalidade, uma pessoa bem vista na sociedade, ele pensou que para herdar o reino dos céus bastava cumprir a lei, cumprir os mandamentos. É algo que nós sabemos que é impossível, e Jesus vê além do que nós imaginamos. Poderíamos pensar até assim: normalmente as pessoas que têm muitas posses, vai ser necessário fazer um negócio para tirar vantagem. Eu cito aqui um exemplo: uma pessoa de pouca posse quis desmanchar a sua casa de madeira e lá naquele local construir uma casa de alvenaria. E ele quis vender esta casa, aí, aproximadamente 10 mil. Aí a pessoa com muita posse, com dinheiro sobrando, diz a essa pessoa: olha, eu te dou 5 pila,
Eu te dou 5 mil, aí eu compro. Aí a pessoa que quer construir a sua casa com dificuldade, não consegue vender por aquele valor merecido de 10 mil, acaba vendendo por 5 mil, e quem já tem bastante acaba tendo cada vez mais. Talvez isto Jesus observou nesse rapaz que tinha muitas posses. Como se diz hoje, no mundo em que vivemos, a gente gosta de tirar vantagem, nem que o outro seja por vezes prejudicado. E aí Jesus queria aqui mostrar a este jovem que ele não pode entrar nos céus se auto-justificando, auto-justiça. Cristo queria mostrar aqui a graça de Deus, o amor de Deus. Isto sim é um presente que Deus nos deu através de Cristo. Aí eu estava hoje em casa a imaginar como é que a gente poderia colocar a questão graça de Deus e as obras que nós precisamos também fazer. Aí eu imaginei assim, digamos, fazer aqui uma analogia, que a graça de Deus seja o nosso cérebro. A graça de Deus é o nosso cérebro. E nós sabemos que o cérebro comanda todo o nosso corpo. Tudo que nós fazemos é o cérebro que comanda. Eu fiz o sepultamento de um jovem militar em Ulha Negra, até era presidente dos jovens. Ele se alterou um pouco, não usou o capacete e com a moto um pouco em grande velocidade na cidade, bateu a cabeça contra um muro, contra um poste de cimento e teve traumatismo craniano e ficou por 5 dias na UTI, imóvel. Diz o médico, olha, ele aparentemente já está morto, só o coração está batendo. Quer dizer, se o cérebro não manda mais comando, se houve um traumatismo grave, é impossível sobreviver, ou a pessoa vai vegetar por muito tempo. Portanto, eu imagino assim, a graça de Deus é como o cérebro. Se ele funciona bem, se nós desenvolvemos bem, então tudo mais vai vir, os frutos vão aparecer. Não é por obras para que ninguém se glorie, diz o apóstolo Paulo. Já que nós estamos em outubro, o mês da reforma, o Dr. Martinho Lutero insistiu muito nesta tecla de que primeiro é a graça de Deus, para depois aparecer os frutos, o resultado da graça de Deus. E quando nós temos a graça de Deus em Jesus Cristo, nós vamos sim querer fazer a missão que Deus colocou em nossas mãos. Eu quero aqui, já que dia 18, a congregação vai comemorar os seus 92 anos desde a sua fundação, a diretoria da nossa congregação, e isso já vem por muitos anos, trabalham muito. Porém, é sabido que na nossa congregação são poucos que arregaçam as mangas na missão que a igreja tem. E quando eu falo em missão, missão não é só evangelização. Até, de repente, poderia se ter uma comissão de missão e de evangelização. Missão é tudo na igreja, desde um bom almoço, um preparo de um churrasco, um preparo de um galeto e tudo mais. Mas as diretorias de anos para cá vêm sentindo que muitos poucos arregaçam a manga para ajudar a igreja. Aí eu lembro-me também, quando esta comunidade foi fundada, podemos olhar ali, é impressionante como os membros daquela época, e não foram poucos, arregaçaram as mangas para poder trazer aquela bela igreja que nós hoje estamos dentro dela, numa cidade pequenina, numa cidade que ainda havia mais pobreza do que hoje. Hoje somos bem mais abastados do que aquela época, a ponto de fazerem tijolo no interior aqui dessa cidade, e esses tijolos vinham para cá, e muitos membros mesmo foram construtores, ajudaram voluntariamente a construir essa bela igreja que nós temos. Aí eu gostaria de concluir aqui e dizer, quando nós entendermos o que é a graça de Deus em Cristo,
na nossa vida, todos nós vamos querer cooperar e ajudar. Talvez seja um toque, até falava com o presidente agora, o Márcio, para no fim fazer um chamamento para que nós possamos arregaçar todos nós, mais as mãos, cada um dentro daquele dom que tem, para contribuir, para que nós possamos ser uma igreja dinâmica, uma igreja onde todos possam se alegrar e junto trabalhar pela causa de Cristo. Este jovem, se ele entendesse a graça de Deus, ele seguiria Jesus. Talvez mais tarde reconheceu e seguiu o caminho e alcançou de fato a vida eterna. Amém. Nós vamos cantar o que em mim está colocado. Em mim, ó Deus, um puro coração, renova em mim espírito reto, não relances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo, para dar-me alegria da tua salvação, Jesus em mim como voluntário Espírito. Amém. Oremos ao Senhor. Ó Deus, justo e onipotente Pai, damos honra e louvor a Ti, por Tua bondade que nos concedes em forma de bênção materiais e espirituais. Glorificamos o Teu nome, porque Te compadeceste de nós, pobres pecadores, e nos justificaste gratuitamente por Tua graça, mediante a fé em Jesus. Apesar do ser humano ter caído em pecado, não o deixaste desamparado em sua perdição. Pelo contrário, desde o princípio olhaste para nós com amor, e a vinda do Teu Filho unigênito confirmou o Teu amor por nós, porque Ele se entregou à morte para nos livrar da culpa e da punição de nossos pecados. Temos certeza que nunca desamparas aqueles que Te perdoaste e que creem em Teu Filho. Pedimos, Senhor, que fixe nossos olhos na Tua misericórdia e os afaste da cobiça e das riquezas deste mundo. Abre nossos olhos para enxergarmos as Tuas obras maravilhosas, mas também para enxergarmos nossas tarefas no Teu reino. Concede-nos disposição para Te servir com alegria. Dá-nos paciência e firmeza na hora das provações. Afasta de nós o desânimo e a frieza da fé. Ajuda-nos a reconhecer as oportunidades de testemunhar a nossa fé e perceber as necessidades do nosso próximo, também as necessidades de nossa igreja. Motiva-nos a dar o melhor das nossas ofertas para que o Teu Evangelho seja pregado em todo o mundo. Pedimos que o Teu olhar de compaixão também esteja sobre aqueles que não fazem parte da Tua igreja. Dê a eles a oportunidade de conhecer a Tua graça e, por meio do Evangelho, chama-os ao arrependimento e à fé no Salvador Jesus. Conforte com a Tua palavra todos os aflitos e todos os que choram por sofrimentos que Tu bem conheces. Tem piedade dos que estão enfermos e envia a eles a cura para os seus sofrimentos. Que todos sejam fortalecidos na Tua misericórdia. Que o Teu bondoso olhar resplandeça sobre cada um de nós. Ó Pai, ouve a nossa oração em nome de Cristo que nos ensinou a orar o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje.
e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o Senhor é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha a misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. A congregação poderá sentar. Então, neste momento, todos que estiverem preparados para as suas ofertas poderão trazer aqui à frente do altar do Senhor. Enquanto isso, então, terá um hino a ser cantado. Nós vamos cantar por 2 vezes esse hino de gratidão pelas ofertas. Gratidão, Senhor, queremos ofertar, está ao teu dispor, o que te castigar, paz e a brilhar em nossos corações, e vem multiplicar ofertas e orações. Em paz e com perdão, despede a tua lei, que de alma e coração observa a tua lei. Ensina-nos, Senhor, em tua luz andar, viver em santo amor e sempre